Olá, está começando mais um Câmara Entrevista aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, onde a gente sempre recebe à 1 da tarde um convidado para a gente debater os assuntos que mexem com Caruaru, o Nordeste, Pernambuco, o país, enfim. O assunto de hoje é podcast. Você já ouviu algum podcast? Tem mania de consumo de podcasts aí na sua plataforma de streaming preferida? Hoje, para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe os podcasters J. Villanova, que é designer e faz parte do podcast Gostasse, e o consultor de negócios Gilberto Alves, do podcast Ouvi Dizer. Já estamos com os nossos convidados aqui, o J. Villanova, que é designer, ele faz parte do podcast Gostasse, trata sobre entretenimento, e também o Gilberto Alves, que fala sobre gestão e negócios no Ouvi Dizer Podcasts. Sejam bem-vindos ao Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Caruaru, para a gente falar sobre podcasts e esse mercado que só cresce. Eu queria direcionar, então, a minha pergunta agora para o Gilberto, e aí o Jota pode fazer um complemento também em seguida. Como é que se caracteriza, então, um podcast? Já que a gente tem bastante pessoas que acompanham a TV aberta, mas nunca tiveram essa experiência com um podcast. Como é que se caracteriza e o que é, então, esse danado desse podcast? Mais uma vez, bem-vindos. Obrigado, Leonardo. Obrigado aí pela companhia J, Alan. O podcast nada mais é do que um programa de rádio, entre aspas, né, que para plataformas digitais. Então, teoricamente, seria isso para, digamos, um leigo entender, né? Alguém que está querendo começar agora a entender. Na verdade, se trata de um espaço para a gente debater ideias, trazer informações, né, de uma forma, digamos, informal, entre aspas, no sentido de trazer com leveza, que pode ser, lógico, formal também, no caso de podcast mais voltado para jornalismo, mas ele não tem a seriedade no sentido de que precisa ser muito sisudo como um jornal, por exemplo. Né? Ele pode ser leve, ele pode ser tranquilo, pode ser descontraído. Então, ele é um programa, né, de áudio, que pode ter vídeo também, mas que serve para que a gente possa se manter informado, trocar ideias, trocar experiência. Jota, sua contribuição. Ele já disse tudo, né? Mas é bem isso. A gente usa o podcast como um espaço para levar informação, levar diversão também para as pessoas. E, como o Gilberto falou, é um programa de rádio, assim, só que a gente tenta fazer em outro formato, com algumas brincadeiras, para as pessoas se sentirem como se estivesse conversando com a gente numa mesa de bar. Essa foi a intenção do podcast. Então, a gente percebe que tem vários podcasts de diversos tipos, né? Tem os mais informativos, os sobre casos criminais, sobre cultura pop e tudo, e a gente quis misturar um pouquinho para ficar uma coisa mais familiarizada, para realmente ser uma conversa íntima. Jota, especificamente o seu podcast, né, que você faz parte com outros membros, o Gostasse, ele trata, então, de entretenimento em si, né, uma coisa mais despretensiosa para se ouvir ali, se divertir um pouco, né? Isso fala um pouco da ideia do teu podcast. Isso, a ideia do podcast é para justamente ser um alívio também durante a semana, né? Uma coisa para a gente dar uma respirada no meio do momento que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, então a gente aproveitou para que a gente já tinha essa vontade e quis fazer esse momento mais descontraído durante a semana. E aí ele é realmente para ser mais informal, tanto que quando a gente estava formatando os episódios ou até recebendo feedback de algumas pessoas para quem a gente mostrou primeiro, a gente algumas considerações como tipo considerações mais formais que existem em programas mais jornalísticos e de rádio, a gente não conseguiu aplicar tanto porque a proposta da gente era realmente ser mais solto, ser mais leve, ser mais irreverente. Aí o podcast é isso, tanto que o nome do podcast surge dessa expressão, né? Quando você não sabe responder um elogio, e a pessoa fala, eita, como tua roupa tá bonita, a pessoa gostasse. Aí esse a gente fala muito, né? Então a gente quis fazer realmente uma coisa mais próxima do dia a dia das pessoas, para que elas pudessem se identificar, rir com a gente, mandar suas histórias para a gente ler, para a gente comentar. E é isso.
Gilberto, e o seu? Como é que surgiu, então, essa ideia de falar sobre negócios num podcast? Na verdade, eu já tinha uma necessidade de falar para um público que não é o meu do dia a dia, porque o meu público ele acaba sendo um pouco mais formal, né? Como eu sou consultor, né, de negócios, então acaba tendo uma linguagem mais formal. E eu sentia falta de trazer os mesmos assuntos que eu tratava no dia a dia com os clientes de uma forma mais leve. Então, poder falar de negócio, poder falar de economia, poder falar de empreendedorismo de uma forma leve, tranquila, sem precisar usar amarras aí da formalidade, né, para que a pessoa possa se identificar mesmo, para que a gente possa conversar desde o feirante até a pessoa, o empresário que tenha já a sua carreira consolidada. E aí Uhum. essa necessidade surgiu, e aí eu convidei Laís, né, que é minha parceira, e a gente disse, ó, vamos formatar uma coisa aqui, mas sem amarras, para que realmente se torne uma coisa leve. Lógico, a gente também leva informação, leva alguns dados, principalmente quando a gente trata de economia, mas de uma forma tranquila, a gente fala de carreira, enfim. Mas para que seja realmente um bate-papo entre nós dois e que o ouvinte se sinta parte desse bate-papo. Uhum. Vocês acreditam, e aí vocês decidem na hora de responder, que o podcast deixou de ser uma coisa mais nichada, só para quem conhecia o que era o podcast, né? E passou a ser algo mais aberto para a população? Muita gente está fazendo parte desse mercado aí de podcast? Jota, por favor. Sim, eu acho que sim, eu acho que deu uma democratizada, né? Principalmente depois do Spotify, que você pode, que é um serviço de streaming que você pode tanto ter ele pago quanto gratuito, com suas limitações, claro. Mas eu acho que isso fez com que várias pessoas tivessem mais acesso aos podcasts. Eu já escutei a palavra podcast há bem uns 10 anos, assim, mas antes eu via que tinha no YouTube, você simplesmente gravava e publicava. Eu não conhecia nenhum lugar específico para você ouvir podcast. E aí, em 2013, foi quando eu tive contato com alguns podcasts já no SoundCloud ou iTunes, e depois migraram para o Spotify. Então, acho que isso deu uma democratizada, as pessoas começaram a perceber, né? Tanto que todo ano é o ano do podcast, né? Esse ano é o ano do podcast, esse ano é o ano do podcast, a gente sempre escuta isso, mas eu acho que 2020 é o ano do podcast, porque todo mundo está em casa e todo mundo queria, assim, acho que produzir conteúdo de alguma maneira, né? Essa ideia do podcast gostasse de eu ter um podcast, por exemplo, já surgiu, já é muito antiga. E aí, agora, com esse tempo que a gente está vivendo, foi que a gente conseguiu botar na prática, né? Porque Bia também queria botar esse projeto em prática, Neto também queria. A gente sabia que a gente queria se comunicar com as pessoas, e aí a gente se juntou para fazer. Então, assim, acho que foi do momento mesmo. Então, acho que tá todo mundo numa vibe de consumir esse tipo de conteúdo e, ao mesmo tempo, produzir. Acredito que o podcast ele é muito acessível justamente por conta dessa informalidade que a gente vem falando, né? Essa permissão de você estar falando do assunto sério, ao mesmo tempo você brincar, ao mesmo tempo você trazer uma informação, você consegue desconstruir essa informação. Então, isso torna muito acessível. Não é um formato quadrado, né? É um formato muito aberto, que você consegue, dentro de um mesmo ambiente, falar de diversos assuntos de várias formas distintas. Então, o público acaba se identificando muito com isso. Vocês que são os produtores de podcast consomem também muitos podcasts? Na verdade, eu não consumo tanto podcast. Eu consumo um ou outro, porque eu consumo muita coisa, na verdade. Então, a gente acaba tendo que dividir um pouco de tempo para consumir um pouco de tudo, desde vídeo no Tem muita coisa YouTube, chamando a nossa atenção, né? exatamente, podcast, livro. Então, a gente acaba acompanhando muita coisa, há programas de rádio que também estão no formato de podcast, então a gente acaba acompanhando, mas não são plataformas exclusivas só de podcast, né? Estão no podcast, mas também estão no YouTube, enfim. Então eu particularmente sou assim, eu consumo um pouco de tudo. Você, Jota. É. Eu tenho alguns podcasts que eu acompanho desde o primeiro episódio, lá de 2013, mas eu também não consumo tantos podcasts assim por um motivo.
eu acho que alguns episódios de alguns podcasts são muito longos e acaba que a pessoa fica cansativo. Tem uns episódios que são mais cabeça, assim, tem uns podcasts que são mais cabeça. Aí você gasta muito neurônio, são muito lentinhas. Aí eu acabo ficando com dor de cabeça, você tem que pensar, tem que dividir o episódio em vários. Aí hoje eu vou escutar um pouquinho, depois eu vou escutar mais. E eu acho que aí eu prefiro podcasts que são mais curtos, podcasts mais leves também, mas eu consumo alguns, tipo, principalmente uns que nasceram dos outros, assim, vão se ramificando, aí um indica o outro indica o outro, e aí a gente vai pulando de podcast em podcast. E principalmente esse ano, que muitas pessoas que já trabalhavam com internet começaram a fazer os podcasts. Aí a gente começou a consumir, testar aí, então vamos ver se o podcast de fulano tá bom, o de outro tá bom. E aí foi nesse sentido. Por isso que a gente quis fazer no Gostasse episódios mais curtos. Agora a gente está fazendo uns mais longos, mas a gente vai enxugar de novo, porque a gente quer que a pessoa tenha tempo e esteja assim disponível para ouvir mais episódios de outras pessoas. Que a pessoa escute, gostasse, depois escute o Songamongas, o Ouvi Dizer, e aí a pessoa consiga escutar vários ao mesmo tempo, não, né? Mas assim, simultaneamente, né? Aham, entendi. Eu falo por mim, sou uma pessoa que divide a minha atenção com muitas coisas, e aí, por exemplo, gosto muito do podcast da Folha, o Café da Manhã, que é meio que um resuminho, né, de uma reportagem que eles trazem ali no período da manhã, 20 minutos, 15 minutos, então é uma coisa mais rápida para você é, consumir de uma forma, enfim, até mais rápida mesmo. E aí eu queria falar um pouco sobre uma palavrinha que Jota usou aí, que foi a democratização. Recentemente, o Grupo Globo entrou para esse mercado de podcasts, né? Trouxe aí uma cartela enorme, né? De podcasts de jornalismo, de entretenimento, de várias formas, né? O Câmara Entrevista faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Vocês acreditam que existe espaço nesse mercado para todo mundo? Ou quem tem um poder maior de mídia acaba chamando mais atenção? Como é que vocês veem um pouco desse mercado, então, falando propriamente mais assim, do podcast, Gilberto? Veja, eu acredito que sim, eles acabam consumindo uma fatia de mercado grande, até porque já tem seu público formado. Porém, o podcast, de uma forma, eu acho que é uma mídia muito específica. Eu acho que você tem que, como é só você só tem o áudio, na maioria das vezes, então você vai correr, você está escutando. Então, nem sempre você quer escutar aqueles programas que você já tem ou na televisão, ou no YouTube. Você quer consumir coisas diferentes. Então, tem sim espaço para todo mundo. Lógico, essas grandes redes, elas acabam abraçando uma fatia de mercado grande, mas, ao mesmo tempo, elas nos dão a oportunidade de fazer diferente, já que elas estão fazendo mais do mesmo em todos os canais. Então, a gente consegue se diferenciar e construir também um público dentro do nosso nicho. Eu concordo totalmente com o Gilberto. Eu acho que tem espaço para todo mundo, que tem como esses grandes meios de comunicação entrarem junto, mas eu acho que é realmente uma plataforma onde as pessoas elas buscam formas diferentes de expressão, né? Eu vou escutar o Ouvi Dizer porque eu gosto do jeito que Gilberto e Laís falam. Então, se eu for para escutar o jornal O Globo de novo, eu vou para a TV. Vou para a TV, eu vou para o jornal em si. Então, as pessoas querem escutar pontos de vista, tons de voz diferentes para informar ou para entreter. Acho que essa é a essência do podcast, né? Cada um tem o seu. É que nem o YouTube. Cada um tem o seu jeito de passar o conteúdo. No final de contas, o que ganha é o conteúdo, né? Se você tiver um conteúdo de qualidade, você vai atingir um público, e aí, dependendo do tamanho, do volume desse público, do engajamento, o podcast vai crescer da mesma forma que outras empresas que já vêm com o seu conteúdo pronto, digamos assim, só é passar no formato de podcast. E vocês falaram aí sobre ser para todo mundo, e aí esse ser para todo mundo se inclui ao mercado LGBTQI, por exemplo, Jota? É uma democratização real, oficial, isso?
Principalmente, o nosso podcast é abertamente voltado para esse público, para o entretenimento, para o pessoal que entende de cultura pop, que gosta de música, que gosta de indireta, que é o que a gente tem um quadro nosso que a gente joga indireta, que o pessoal gosta bastante. Então a gente tenta abrir o público para as pessoas que não têm tanto espaço, né, em outros lugares, já que não tem espaço na TV, em algumas coisas assim, então vamos fazer algo para eles, né? Então é voltado para essas pessoas. Você acha que tem espaço para todo mundo, Gilberto? Acho que sim, tem espaço para todo mundo e é bom que tenha. Eu acho que o podcast ele permite essa democratização da rede e ter espaço. Por exemplo, no nosso a gente fala muito de negócio, empreendedorismo e a gente não coloca ninguém em uma gaveta. A gente quer que o empreendedorismo seja diverso, independente de ser uma pessoa ser homossexual ou não, independente de idade, de gênero, de cor de pele. A gente leva a informação e discute essas interações também. Então, a gente também já está se programando já está na pauta alguns programas também para falar sobre questão de preconceito no mercado de trabalho. A gente tenta incluir realmente todo mundo, porque acredito também que a partir do momento que você tem uma oportunidade de voz, por mais que seu público seja na rede social, no Instagram, você tem a obrigação social de combater coisas que estão aí na sociedade há muito tempo, como o machismo, como a homofobia, e que só faz com que a sociedade não evolua. Então, se você quer uma sociedade que evolua, se você quer que mais geração de emprego, que você quer que a pessoa possa ser ela mesma numa entrevista de emprego, não precise ir com um personagem montado para o entrevistador, né, você tem que falar sobre isso e tem que desmistificar isso, né, para que as pessoas se identifiquem ali e digam, poxa, realmente, talvez eu seja um entrevistador na hora de fazer uma seleção que eu conto muito com estereótipos e eu preciso me desconstruir nesse sentido. Então, o podcast também vem com essa função de desconstruir algumas coisas na sociedade que estão enraizadas e precisam ser combatidas. Falando agora um pouco mais do ponto de vista mercadológico, vocês acreditam que dá para lucrar com o podcast? Vocês acham que é só uma forma de diversão? Não sei. Qual a visão de vocês sobre o mercado em si? Dá para vender espaços de publicidade? Porque a gente sabe que o podcast ele é diferente de um programa que tem intervalos, um espaço dedicado aos comerciais, né? E aí, como é que faz, então, para lucrar? E se vocês acham que dá para fazer isso? No nosso caso, a gente está experimentando ainda, né? A gente está engateando ainda no podcast. Eu acredito que a gente também precisa ter uma transformação no meio da propaganda. Eu acho que a gente pode ter propaganda e deve, mas deve ser mais orgânico. Por isso que as marcas hoje cada vez mais estão investindo em responsabilidade social, porque elas podem ser inseridas e, por exemplo, se você pegar no momento que estamos vivendo de pandemia, algumas empresas estão fazendo diversas campanhas e estão sendo divulgadas por essas campanhas em diversos meios de comunicação. Então, por quê? Porque elas fizeram ações sociais de impacto. Então, você pode ter propaganda, pode lucrar, desde que isso agregue ao conteúdo do programa. Eu acho isso, fazer a propaganda só por fazer, eu não acho, hoje, para o podcast, principalmente para quem está começando, eu não acho que é uma boa pegada, porque a pessoa está lá para escutar a opinião de alguém, um bate-papo, ele não está lá para estar, por exemplo, consumindo de 10 em 10 minutos, de 3 em 3 minutos, uma propaganda. E você consegue fugir isso, que o YouTube já você não consegue fugir tanto. Na televisão também não, porque tem um horário comercial, tá propaganda. Então você consegue trazer sim, rentabilizar o seu podcast, mas eu acredito que o público também ele acaba escolhendo mais aqueles que fazem de uma forma mais orgânica do que algo que faz algo muito propagandista. Uhum. Jota, como é que você vê isso? Eu vejo da mesma maneira também, porque, como o Gilberto falou, é um lugar onde... primeiro que a gente está experimentando, né? Foi para o 5º episódio agora. E a gente ainda está vendo como é que vai funcionar essa dinâmica de monetização, né? Porque eu até estava conversando com os companheiros do podcast, eu não tinha nem pensado nisso. Eles tinham pensado, mas eu não tinha nem pensado nessa questão de ganhar a visão dinheiro. de mercado aí. Tá vendo?
Eu queria só realmente me divertir e fazer as pessoas se divertirem também. Mas eu acho que sim, que tem espaço para você abrir para propaganda, para talvez um episódio ser patrocinado por uma empresa que tem a ver com o assunto que você fala, que não adianta ter uma propaganda solta, né? Como acontece também em TV e rádio. Acaba um programa e tem uma propaganda quem pagou tá lá. Então acho que tem, como o podcast tem essa pegada mais pessoal, mais diferente, mais a cara dos produtores de conteúdo, eu acho que a propaganda tem que ser aliada com o discurso que aquele podcast prega, né? Certo. Então eu estou assistindo essa entrevista aqui e me senti inspirado a fazer um podcast. Como é que é esse processo? É só ligar o gravador lá do telefone e começar a falar, ou tem que ter uma preparação, tem que ter um roteiro, tem que ter uma ideia do que você vai falar? Como é que funciona esse processo de criação do podcast? Jota, por favor. Então, eu acho que vai depender de cada pessoa, de cada programa. Já teve programas que a gente escutou que a pessoa realmente sentou e falou o que estava vindo na cabeça. E começou a falar e falar e falar. Mas o nosso, por exemplo, a gente roteiriza, a gente vai juntando ideias durante a semana sobre o que a gente quer colocar como conteúdo, separa os quadros e tal, e divide quem fala cada coisa para poder ficar organizado e a gente não perder tempo. Porque quanto mais a gente pré-editar, né, o conteúdo, mais fácil vai ficar depois de juntar tudo nos áudios, de organizar para publicar. Também tem isso. Você tem que saber a plataforma que você está upando o áudio, se ela distribui para os outros, né? Então, em que serviço de streaming ela tá disponível. Então, tudo isso a pessoa tem que estar atento. E a gente divide essas funções aqui. A gente tem a pessoa que fica na parte de comunicação, a pessoa que fica na parte de edição, a pessoa que fica na parte de ver isso dos streamings, né? Então, cada um vê uma parte. Então, acho que dividir funções, realmente tratar como uma coisa mais organizada, facilita. A não ser que seja sua pegada, né? Fazer uma coisa mais livre e mais sem roteiro. Aí vai de cada um. Mais uma vez, a individualidade de cada programa, né? Isso, Uhum. eu concordo com o Jota, eu acho que vai do perfil que você quer para o programa. Se você quer algo mais profissional, eu acho que você primeiro deve consumir bastante podcast para poder até identificar e entender como é que funciona, né? Entender do que você quer falar, se você realmente tem essa propriedade para falar sobre aquele assunto e roteirizar, né? Fazer uma pauta, pesquisar bastante sobre o tema para que você realmente leve informação junto com sua opinião, né? Para que não fique uma coisa solta. Né? Ligou o microfone e eu vou falar. Agora, se você só quer isso, fazer realmente por diversão, ter um local para você só dar a sua opinião sobre os temas diversos ou sobre um tema específico, também vale a pena. Vai ter o público para isso também. Agora, lógico que quanto mais profissional, mais fácil você é de monetizar, né? Então, se você só dá a sua opinião, lógico, tem gente que vai gravar, a gente tem exemplo aí de, por exemplo, YouTubers que gravavam de todo jeito e hoje conseguiram um espaço muito grande. Mas aí são exceções. Então, você precisa realmente definir qual é a sua estratégia para o podcast. O que é que você quer alcançar com ele? O que é que você quer gerar de valor para o público que vai acompanhar o teu programa? Tá certo, então. Agradeço muito a presença de vocês aqui no Câmara Entrevista. Gostaria que vocês finalizassem, então, falando cada um pouquinho, fazendo uma propaganda agora do podcast de vocês, dizendo onde as pessoas podem encontrar e ouvir o conteúdo de vocês. O Ouvir Dizer é um podcast que a gente fala de uma forma livre, de uma forma bastante descontraída sobre mercado, negócios, empreendedorismo, economia, e de uma forma muito realmente aberta. A gente tenta trazer interatividades com outros participantes para que a gente possa não só trazer nossa opinião, mas trazer a opinião de outros profissionais de cada área que a gente está falando. E você encontra aí em todas as principais plataformas, né, Spotify, Deezer, Anchor, enfim, você consegue acessar. E através do Ouvir Dizer Podcast no Instagram também você consegue ter todas as informações dos episódios, das redes, enfim. Jota.
É isso, né? Então, vocês podem encontrar a gente no Instagram e no Twitter, né? Gostar se pode. Vá seguir lá, porque lá é lá onde a gente coleta as informações para as discussões que a gente tem no episódio, onde a gente pede a opinião do pessoal, onde tem as ilustraçõezinhas engraçadinhas que a gente faz dos convidados ou das pessoas que nos apoiam. Então, você pode interagir. A interação é muito importante no podcast da gente, né? Então, a gente fala muito sobre regionalismo, a gente tem um quadro sobre que todo final do programa, cada um integrante separa uma expressão pernambucana ou nordestina para apresentar para o público, né? Então a nossa identidade visual também, ela contempla, né, o regionalismo, o carnaval, a própria cultura queer, LGBT também. Então a gente tem esse apelo regional, caruaruense, pernambucano, bairrista, é uma das palavras que a gente bate muito na tecla, que a gente é bairrista. Então, se você é bairrista, adora Caruaru, adora Pernambuco, gosta de conversar, aquele conversar de besteira, mas gosta de rir bastante com seus amigos, então vai escutar a gente nas principais plataformas, né, também, Spotify, Deezer, Anchor e em breve muitas outras. Gente, obrigado pela participação de vocês. Espero vocês numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara para a gente falar sobre esse e outros assuntos. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Gostou do nosso programa de hoje? Espero que sim. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu te espero em mais um Câmara Entrevista, sempre aqui à 13h, debatendo os assuntos que mexem com Caruaru, região, Pernambuco e o país, sempre com um convidado ou convidada diferente. Você pode ajudar a fazer a pauta do Câmara Entrevista e também de toda a programação da TV Câmara Caruaru. Procure a gente nas redes sociais, no Instagram e Facebook, @TV Câmara Caruaru. Se você perdeu o programa de hoje, não tem problema, você pode procurar a gente lá no YouTube, onde estão as íntegras da programação da TV Câmara Caruaru. Até o próximo Câmara Entrevista.